Em farmacologia clínica e atenção farmacêutica dos processos inflamatórios, nós vamos ver os principais mediadores inflamatórios, comparando os tipos de inflamação e vamos colocar isso na prática agora. Vamos colocar esses mediadores inflamatórios, como que eles atuam na aterosclerose, que é uma das doenças que mais mata no Brasil, porque é a doença que vai estimular e vai causar o infarto agudo do miocárdio e o infarto dos outros órgãos, que vai causar doenças vasculares como acidente vascular cerebral, que é o AVC. E como que os anti-inflamatórios conseguem atuar tentando controlar essa inflamação, e não só na aterosclerose, mas em todas as doenças inflamatórias. E, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho de como que a gente melhora a entrega desses medicamentos, como é que a gente melhora o drug delivery desses medicamentos, que é encapsulando esses medicamentos usando ou microencapsulação ou nanoencapsulação. E a gente vai ver que muita coisa além de medicamento consegue ser encapsulada para liberar aquele medicamento diretamente no local da inflamação. Quando a gente vai falar de mediadores inflamatórios, a gente não pode esquecer de falar de alguns que vão causar a vasodilatação e ao aumento da permeabilidade desses vasos sanguíneos, como é o caso da histamina, que é produzida por mastócitos, basófilos e plaquetas. E essa histamina tem a função de induzir a vasodilatação dos vasos sanguíneos, o aumento da permeabilidade vascular e a ativação do endotélio. Só que também vai causar bastante coceira, então essa histamina pode causar bastante coceira e dependendo do órgão, por exemplo, se forem em órgãos que envolvidos com a respiração, pode causar alguns sintomas alérgicos, como espirro e tosse. Outra classe de substâncias, que na verdade é uma superfamília de substâncias, que são as prostaglandinas, elas são produzidas por mastócitos e por todos os outros glóbulos brancos, que são todos os leucócitos. Essas substâncias são responsáveis pela vasodilatação, pela dor e pelo aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura, se for só no local da inflamação, é só uma quenturinha que dá perto do lugar que está inflamado. Se for sistêmico, isso chama febre. Os leucotrienos, que também são produtos, assim como as prostaglandinas, são produtos derivados do ácido araquidônico, também são produzidos por mastócitos e glóbulos brancos e eles vão causar o aumento da permeabilidade dos vasos. Então, as prostaglandinas causam vasodilatação e os leucotrienos aumentam a permeabilidade dos vasos, deixam as substâncias saírem dos vasos. E também vão ser os responsáveis por causar a quimiotaxia, que é a atração química de mais glóbulos brancos para aquele local da inflamação. Com isso, também vai aumentar a adesão dos glóbulos brancos nos vasos sanguíneos, para eles poderem sofrer de apedese. Além disso, também vão ser responsáveis pela ativação desses glóbulos brancos assim que eles chegam no local de inflamação. Depois que a inflamação ocorre, alguns leucotrienos também têm a responsabilidade de limpar aquela bagunça e limpar os processos inflamatórios. E nós temos uma outra superfamília de substâncias pró-inflamatórias que são as citocinas, como o TNF-alfa, a interleucina 1 e a interleucina 6, que são todas citocinas pró-inflamatórias. Elas são produzidas não por todos os leucócitos, elas são produzidas principalmente por macrófagos, células endoteliais e mastócitos. Você viu que o mastócito está envolvido nesse slide inteiro, né? E aí, o que acontece quando a gente libera citocinas? Localmente, as citocinas são responsáveis pela ativação do endotélio. Sem essa ativação, as células brancas que estão na corrente sanguínea não conseguem sair da corrente sanguínea e ir para o local da inflamação. E, sistemicamente, as citocinas vão causar febre, anormalidades metabólicas, por isso que quando a gente tem uma inflamação correndo, a gente tem um aumento da glicemia. Quem é diabético e está com infecção e inflamação precisa tomar cuidado redobrado com a glicemia, porque a infecção aumenta a quantidade de glicose circulante no sangue e, a depender da quantidade de citocinas circulantes, essas citocinas podem causar
uma queda de pressão tão grande, mas tão grande que o paciente pode entrar em choque. Outros mediadores inflamatórios que a gente também pode falar são as quimiocinas. E as quimiocinas são produzidas por leucócitos, macrófagos ativados. Tá? Então, tanto os leucócitos quanto os macrófagos precisam estar ativados para soltar quimiocinas. Elas são responsáveis por atrair mais células, ou seja, pela quimiotaxia, e também pela ativação de mais leucócitos. Também temos o fator de ativação plaquetário, que são produzidos por leucócitos e mastócitos. Como o próprio nome diz, vai ativar plaquetas, mas não é só isso. Também vai causar a vasodilatação, o aumento da permeabilidade vascular, a adesão de leucócitos, tanto às células endoteliais quanto aos patógenos e aos causadores da inflamação, vai causar quimiotaxia, a degranulação de células que têm grânulos e o burst oxidativo, que é um aumento tão grande de radicais livres que isso é chamado de burst. Por que tem um aumento de radicais livres? Para matar os micro-organismos que estão envolvidos naquela lesão. A gente conhece radicais livres mais por causa das propagandas de cosmético, que eles querem eliminar os radicais livres porque são os causadores do envelhecimento. Pois é, são mesmo. Mas os radicais livres, se eles são soltos num lugar controlado, eles também são responsáveis por matar micro-organismos. Só que o problema é que quando eles não estão controlados mais, eles começam a matar a gente. É por isso que a gente envelhece. E além do fator de ativação plaquetária, nós temos proteínas do sistema complemento, que estão presentes no plasma, mas elas são produzidas pelo fígado. E elas são responsáveis pela ativação e a quimiotaxia de leucócitos e pela opsonização de micro-organismos, que é quando ela se gruda nos micro-organismos e marca o micro-organismo para ele poder ser fagocitado. Além disso, o sistema complemento pode causar a vasodilatação nos vasos também, principalmente porque estimula mastócitos. E, por último, as citocinas, que também estão no plasma, mas que são produzidas pelo fígado, elas causam um aumento da permeabilidade vascular, um aumento da contração da musculatura lisa, vasodilatação e também aumentam sinais de dor. E a gente tem algumas dessas substâncias que participam da inflamação crônica e outras que participam da inflamação aguda. Vamos começar a ver as que participam da fase aguda. Então, quais que são os principais mediadores inflamatórios da fase aguda? Nós temos das citocinas, nós temos TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, quimiocinas e interleucina 17. Quais que são as principais fontes dessas substâncias, dessas citocinas? O TNF-alfa ele é produzido principalmente por macrófagos, mastócitos e linfócitos T. Qual que é o principal papel do TNF-alfa? Ele estimula a expressão de moléculas de adesão endotelial e também a secreção de outras citocinas para que elas tenham um efeito sistêmico. E é importante lembrar que o TNF-alfa tem tantas funções no processo inflamatório que ele é um dos principais alvos da terapia biológica, que é uma terapia baseada em anticorpos. Então a gente produz anticorpos que vão se ligar no TNF-alfa e não vão deixar que esse TNF-alfa produza seus efeitos deletérios da inflamação. A interleucina 1 é produzida e liberada por macrófagos, células endoteliais e algumas das células epiteliais. E eles têm efeitos muito semelhantes aos do TNF-alfa. Só que eles têm muito mais função para a febre. Eles estimulam muito mais a febre do que o TNF-alfa. Também temos a interleucina 6, que é produzida por macrófagos e muitas outras células. Essa daí é produzida por várias células mesmo. E também ela é responsável por por causar efeitos sistêmicos, como por exemplo febre e dor, na resposta inflamatória aguda. E temos quimiocinas que são produzidas por macrófagos, células endoteliais, linfócitos T,
mastócitos e outros tipos celulares, e as quimiocinas são responsáveis pelo recrutamento de leucócitos para os locais da inflamação, migração de células nos tecidos normais. Então, elas participam não só na inflamação, mas também na migração de células do sangue para todos os tecidos, principalmente na função do sistema imune inato, para fazer a resposta imune inata, que é aquela resposta imune natural que a gente já tem desde sempre, que não é resposta a um estímulo lesivo. E por último, a interleucina 17, que é produzida exclusivamente por linfócitos do tipo T e que vai fazer com que tenha maior recrutamento de neutrófilos e monócitos. Então veja bem, a gente separa imunidade inata, imunidade adaptativa, inflamação crônica, inflamação aguda, para fins didáticos, mas na verdade está acontecendo tudo ao mesmo tempo no organismo. Uma outra classe de substâncias muito, mas muito importante na inflamação aguda são as substâncias que fazem parte do sistema complemento. Nós temos 19 substâncias e elas recebem alguns nomes. Algumas delas recebem alguns nomes, como por exemplo C3, C5. O que essas proteínas do sistema complemento fazem? Elas fazem o seguinte, elas ajudam a recrutar e ativar leucócitos, como a gente pode ver aqui em cima, nessa imagem. Elas também podem ajudar os fagócitos a reconhecer as proteínas das bactérias, dos vírus, dos fungos ou qualquer outro patógeno que esteja infectando o nosso organismo. Então, elas se grudam nas proteínas de membrana das bactérias, por exemplo, e ajudam elas a serem fagocitadas. Ou elas podem formar poros nas superfícies, principalmente de bactérias, e uma bactéria que tem poros formados na superfície sofre lise celular. Elas se fragmentam em pequenos pedacinhos, certo? Então, olha só que legal. O sistema complemento pode causar todos esses efeitos que a gente viu e existem muitas vias da ativação do sistema complemento. Com isso, a gente finalizou os principais mediadores envolvidos na fase aguda da inflamação. Quando essa inflamação se estende e se cronifica, a gente tem alguns mediadores diferentes. Entre eles, nós temos a interleucina 12, que é produzida por células dendríticas e macrófagos. E essa interleucina 12 vai causar um aumento da produção de um outro fator pró-inflamatório, que é o interferon gama. E o interferon gama, que foi estimulado pela interleucina 12, vai ser produzido por linfócitos e células NK. E esse interferon gama vai ativar mais macrófagos numa tentativa para tentar fagocitar mais esses micro-organismos que estão causando a lesão. E a interleucina 17, que é produzida por linfócitos do tipo T, que vai tentar recrutar mais células fagocíticas, como neutrófilos e monócitos. Lembrando que esses monócitos vão virar macrófagos assim que eles chegarem nos tecidos. E quando a inflamação se cronifica, ela pode causar alguma doença. Então, a inflamação pode ser causa de doença. Um bom exemplo disso é a aterosclerose. A aterosclerose, ela é caracterizada com um acúmulo de gordura em algumas camadas dos vasos sanguíneos. Então, com esse acúmulo de gordura dos vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos eles têm um limite de abertura. Só que quando tem alguma coisa se formando ou se acumulando nesses vasos sanguíneos, o que é que acontece? O sangue tem menos espaço para passar. Se o sangue tem menos espaço para passar e o vaso está ocluído, os órgãos recebem menos oxigênio e menos nutrientes. Com isso, eles podem morrer ou ter disfunção. E a aterosclerose tem vários fatores de risco e ela é uma das doenças que mais mata a espécie humana. Se eu não me engano, ela é a doença não infecciosa que mais mata seres humanos. E tem vários fatores de risco. Ela é conhecida como uma doença de causa multifatorial. E a gente tem alguns fatores que a gente não consegue modificar,
como anormalidades genéticas, tem gente que tem genes que não contribuem, que os genes daquela pessoa vão causar o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. A gente tem o histórico familiar de doenças, que contribui para essa coisa dos genes, então se seus pais, se algum parente próximo teve doença ateromatosa, isso aumenta o risco de você ter também uma doença ateromatosa. O avanço da idade, né? A idade infelizmente não traz só sabedoria e discernimento, ela também traz algumas coisinhas ruins, que no caso a aterosclerose é uma delas. E por último, e aí eu preciso dar ênfase nisso, né? Porque as mulheres sempre falam, as mulheres que estão em volta sempre falam, ser mulher é uma droga, mulher só sofre. Nesse caso não, mulheres vocês estão com tudo. Ser mulher é fator protetor contra doenças ateromatosas, contra a aterosclerose e contra infarto agudo do miocárdio. Ser homem é um fator de risco contra essa doença. Então, só da gente ser homem, a gente corre mais risco de infartar do que vocês, só pelo fato de ser homem. E coisas que a gente pode modificar, mas a gente não tem vergonha na cara, por isso que a gente não resolve. Né? Como, por exemplo, hiperlipidemia. O que é isso? Uma quantidade muito grande de lipídios circulando pela corrente sanguínea, como, por exemplo, triacilglicerídeos e colesterol. Eles têm grande quantidade no nosso organismo. Se a placa ateromatosa é feita de gordura, se a gente diminui gordura, a gente diminui a placa ateromatosa. Hipertensão. Quanto maior a pressão dentro dos vasos sanguíneos, maior a probabilidade de ter a placa ateromatosa se formando. Tabagismo. Quem fuma, gente, é risco para um monte de doenças, mas principalmente para doenças cardiovasculares e para câncer. Diabetes. O aumento da glicose faz com que as proteínas dos vasos sanguíneos gruda mais açúcar e acumule mais coisinhas. E o acúmulo desses açúcares e gorduras e células é justamente a placa ateromatosa. E por último, é o tema principal do nosso módulo, que é a inflamação. E vocês conseguem perceber que esses três últimos tópicos, que são tabagismo, diabetes e inflamação, todos eles estão envolvidos em fatores que vão causar uma inflamação crônica e problemática. E como que a gente trata uma inflamação que não está lá só para o bem, que não é aguda, que não está lá só para resolver, que saiu do controle? A gente tem a opção de usar anti-inflamatórios. E a gente tem vários anti-inflamatórios que podem ser classificados didaticamente de acordo com o seu mecanismo de ação em anti-inflamatórios não esteroidais, anti-inflamatórios esteroides ou corticoides, salicilatos que não são o ácido acetil salicílico, imunossupressores, imunomoduladores e terapia biológica, que é a terapêutica quando a gente usa anticorpos monoclonais produzidos em laboratório. Como os anti-inflamatórios não esteroidais, nós temos os seguintes exemplos: ácido acetil salicílico, indometacina, diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol e coxibs. E o que é que eles fazem no nosso organismo? Eles se ligam em uma enzima chamada ciclooxigenase. A gente tem principalmente dois tipos de ciclooxigenase, a ciclooxigenase 1 e a 2. Tem alguns medicamentos que se ligam na ciclooxigenase 1 e 2 sem discernimento, e eles são chamados de anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos. Tem alguns que são seletivos para COX-2, e aí a gente chama eles de seletivos para COX-2. E ao fato deles inibirem a atividade da ciclooxigenase, eles inibem também a produção de prostaglandinas e tromboxanos a partir do ácido araquidônico. E por isso eles possuem efeito anti-inflamatório. E aqui nesse quadro a gente tem vários exemplos de anti-inflamatórios não esteroidais, e esses que estão envoltos dessa caixa vermelha, eles são os que são mais seletivos para a COX-2. Lembrando que seletividade não é a mesma coisa que exclusividade.
Se o paciente tiver uma overdose de anti-inflamatórios, eles perdem a especificidade e a seletividade, certo? E aqui, como a gente está falando de doenças cardiovasculares, é muito importante lembrar que a COX-2, que é a ciclooxigenase 2, tem papel fundamental para o funcionamento dos vasos sanguíneos que nutrem o coração. O que é um problema quando a gente toma esses medicamentos para proteger o estômago. Então, assim, quando a gente inibe a COX-1, a gente tem problema estomacal. Quando a gente inibe a COX-2, a gente pode ter problemas cardíacos. Os pacientes sempre brincam com a gente, né? Então, a gente está escolhendo qual que é o efeito colateral adverso que a gente quer? Muitas vezes sim, muitas vezes a escolha do medicamento é com base no efeito colateral adverso que a gente não quer. No caso, se a gente estiver tratando uma inflamação, numa probabilidade de trombose, de doenças cardiovasculares, a gente não pode dar um inibidor seletivo de COX-2. A gente tem que mexer mais em COX-1 do que em COX-2, senão vai ter problema. E aí, a gente tem os anti-inflamatórios não esteroidais atípicos, que eles inibem a COX, mas eles inibem a COX cerebral. Uma COX que está no cérebro. Eles não atuam tanto como anti-inflamatórios, mas eles são excelentes analgésicos. Excelentes analgésicos e excelentes antitérmicos. E o principal exemplo desses anti-inflamatórios não esteroidais atípicos é o paracetamol. Então, ele tem um efeito anti-inflamatório bem discreto, mas como antitérmico e antidor analgésico, ele é excelente. Tem um problema grave. Paracetamol é extremamente hepatotóxico. Ele recruta muita função do fígado para ele ser metabolizado. Então, ele pode ser metabolizado pela conjugação do ácido glicurônico, pela conjugação de um sulfato ou pela oxidação. O fígado ele é esperto. Ele tenta conjugar primeiro com ácido glicurônico ou com sulfato. Acabou o ácido glicurônico, acabou o sulfato no fígado, o que começa a acontecer com esse paracetamol? Ele sofre oxidação. E quando esse paracetamol sofre oxidação, ele forma um composto cuja sigla é NAPQI. Este NAPQI, se ele não for imediatamente neutralizado por um composto antioxidante, ele vai causar uma ligação covalente com as proteínas e vai matar aquela proteína para sempre. E aí por isso que o fígado morre. Então, se tiver glutationa antioxidante no fígado suficiente, eu consigo neutralizar esse NAPQI. Se não tiver, o fígado começa a sofrer. Então, o principal perigo do paracetamol é hepatotoxicidade. E a gente consegue induzir uma hepatotoxicidade com doses relativamente baixas de paracetamol. De 3 a 5 comprimidos num único dia, eles podem ser capazes de matar um fígado inteiro, de causar uma hepatotoxicidade que é fulminante, que é letal. Não é uma morte boa, gente. Demora muitos dias, é um negócio horroroso, o paciente tem alucinações excruciantes, não é legal mesmo. Então, assim, de todos os anti-inflamatórios atípicos, esse é um dos mais utilizados. Nos Estados Unidos, eles vendem esse paracetamol em pote que parece aquele pote de proteína, de whey protein. Então, assim, eles vendem por quilo, praticamente, paracetamol, o que é um perigo mesmo. E, além dos efeitos colaterais adversos observados no fígado pelo paracetamol, os anti-inflamatórios não esteroidais não são ilesos de efeitos adversos e colaterais. Eles são responsáveis por muitas lesões no trato gastrointestinal e eles podem causar lesões, gastrite e úlcera gástrica, que sangram muito. Então pode sangrar bastante, pode ser até uma úlcera perfurante. Quando o paciente já tem problema no rim, eles podem causar insuficiência renal, mas geralmente essa insuficiência renal é reversível. Por atuar nesses mediadores que vão induzir a vasodilatação, quando eu impeço a formação desses mediadores vasodilatadores, eu posso ter uma hipertensão. E em pacientes nefropatas e glomerulopatas,
tem que evitar ao máximo porque eles podem causar várias doenças renais. Alguns podem causar distúrbios hepáticos e o mais marcante de todos é o paracetamol. Quando a gente toma em doses muito prolongadamente ou em doses muito altas, eles podem inibir a proliferação celular. E o lugar que mais vai sofrer com essa inibição da proliferação celular é o órgão que produz células do sangue. Então, isso pode causar uma depressão de medula óssea. E, a depender de quem for, quem tiver asma, tenta evitar alguns anti-inflamatórios não esteroidais porque eles podem dar pequenos broncoespasmos. Numa pessoa que não é asmática, ela nem vai sentir esse broncoespasmo. Mas numa pessoa que é asmática, ela pode ir parar numa UTI por causa desses broncoespasmos. E esses anti-inflamatórios não esteroidais, como a gente viu aqui, eles atuam inibindo as ciclooxigenases 1 e 2. Mas a gente já viu que o processo inflamatório é extremamente complexo. Não depende só de prostanoides, depende de leucotrienos, depende de citocinas, quimiocinas, sistema complemento, linfócitos, macrófagos, neutrófilos e um monte de outras substâncias e células. E essas substâncias e células, quando a gente começou a estudar e mapear as inflamações, então assim, a gente começou a estudar asma, esclerose múltipla, psoríase, artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal, e a gente foi vendo que esses agentes se repetiam nessas doenças todas, o que permitiu que a gente fizesse um mapa de coligação de doenças multifatoriais que são crônicas e nenhuma dessas doenças que estão aqui no slide tem cura, nenhuma delas. Elas são doenças inflamatórias crônicas e a gente já aprendeu nesse curso que doenças inflamatórias crônicas são um problemão, que é uma inflamação que causa mais lesão do que resolve. E hoje a gente já tem um mapa um pouquinho maior. A gente já tem uma série de doenças que estão super intimamente relacionadas. Tanto que o exemplo que eu dou sempre é que uma pessoa com diabetes tem um risco enormemente maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Uma pessoa com doença inflamatória intestinal tem uma probabilidade muito maior de ter câncer no intestino, no reto ou no ânus. E por aí vai indo. Para a gente conseguir neutralizar doenças que têm tantos fatores e tantos atores envolvidos, nós não conseguimos tratar só com anti-inflamatórios não esteroides. Aí a gente já tem que usar outras classes de anti-inflamatórios. E a próxima classe de anti-inflamatórios que eu queria discutir aqui são os anti-inflamatórios aminosalicilatos, cujo o principal princípio ativo é a mesalazina. E a mesalazina, ela tem outras formulações farmacêuticas que a gente pode combinar. Duas moléculas de mesalazina e a gente tem uma oxalazina. A gente pode combinar uma molécula de mesalazina com uma molécula de sulfipiridina e a gente tem uma sulfasalazina. Ou ainda combinar essa molécula de mesalazina com um outro aminosalicilato. E por que a gente faz isso? Porque quando a gente combina essa molécula, a gente diminui a probabilidade dela ser metabolizada pela microbiota intestinal. Então, a gente melhora a eficácia e a potência dessas drogas. Uma vez que a mesalazina é utilizada, ela pode ser metabolizada em N-acetil 5-aminosalicilato e sair ou pelas fezes ou pela urina do organismo. E o que a mesalazina faz com a inflamação? Ela consegue diminuir interleucina 1-alfa, interleucina e TNF-alfa. Também pode diminuir a ação da lipooxigenase, que é a enzima que transforma o ácido araquidônico em leucotrienos. Então, ela vai diminuir a quimiotaxia de células inflamatórias no local da inflamação. Diminuindo a quimiotaxia de células inflamatórias, ela também diminui a formação de radicais livres, que são os responsáveis para lesão e injúria tecidual. E também o 5-aminosalicilato, que é a mesalazina, consegue diminuir a quantidade de fator NF-κB, que é um dos principais atores pró-inflamatórios da inflamação crônica e descontrolada. Além dos aminosalicilatos,
nós também temos os corticoides. Os corticoides funcionam da seguinte maneira: eles se ligam nos receptores intracelulares e, ao se ligar com receptores intracelulares, eles passam a controlar a expressão de genes no organismo. Eles vão fazer com que as células inflamatórias produzam mais moléculas anti-inflamatórias do que moléculas pró-inflamatórias. E, além disso, os corticosteroides têm a função de cortar a produção de ácido araquidônico, porque ele também inibe a enzima chamada fosfolipase A2, que é a principal enzima que transforma lipídios da membrana celular, que são os fosfolipídios, em ácido araquidônico. E por isso que os corticoides têm aquele efeito maravilhoso para inibir a inflamação. E eles são moléculas incríveis, porque a gente tem eles em pomadas, em cremes, spray nasal, a gente tem em comprimido, em xarope, em tudo que é tipo. É claro que uma coisa boa dessa tem que ter uma coisa prejudicial, né? Porque a vida não é justa, gente, a vida não é justa mesmo. O que os corticoides fazem? Eles engordam, eles dão síndrome metabólica, eles dão perda óssea e é um desastre quando isso acontece. Então a gente dá anti-inflamatórios do tipo esteroide corticoide, mas a gente dá com cuidado, né? Quem dera eles não fizessem tudo isso. Se eles não fizessem tudo isso, eu brinco com os meus alunos da medicina que eu tomaria corticoide a todo dia, né? Se eles não fizessem, mas eles têm efeitos deletérios que dependem ou do tempo de administração, se a pessoa tomar corticoides por um longo tempo, ou em doses altas, a gente pode ter engorda, síndrome metabólica, osteoporose induzida por corticoides. Quando nem corticoides e aminosalicilatos funcionam, a gente começa a ir em substâncias mais fortes e elas são conhecidas como imunossupressores. Entre os imunossupressores, nós temos as tiopurinas, como, por exemplo, a azatioprina, que vira mercaptopurina no organismo. Como que esse medicamento funciona? Ele se parece muito com a guanina, aquela guanina que a gente aprendeu lá no prezinho, sabe? Adenina, guanina e outros ácidos nucleicos que formam material genético. E ela se liga no lugar da guanina no DNA de células inflamatórias. Quando ela se liga no DNA de células inflamatórias, a gente forma esse DNA aqui que é todo torto, e esse DNA torto não se prolifera. Enquanto o DNA que tem a guanina no lugar da mercaptopurina e tioguanina, ele continua se multiplicando. Por que a gente quer inibir a proliferação celular? Porque a inflamação descontrolada é a proliferação celular de glóbulos brancos que está exacerbada. Então a gente quer diminuir a proliferação celular de glóbulos brancos. Qual que é o problema desse imunossupressor? A gente não escolhe qual célula que vai parar a divisão celular. A gente para a divisão celular de quase todas as células. Tanto que esse imunossupressor é um dos imunossupressores utilizados na quimioterapia antineoplásica. Então, ele é um excelente inibidor da resposta imunológica. Tão bom que ele inibe a resposta inflamatória. Totalmente. A gente tem outros derivados de tiopurina que podem agir mais ou menos do mesmo jeito, mas eles vão inibir principalmente o ciclo celular em outras fases, principalmente o ciclo celular envolvendo o metabolismo do ácido fólico. Então, a gente tem, quando a gente come folato, ele vira dihidrofolato por uma enzima chamada dihidrofolato redutase. Esse dihidrofolato ganha mais 2 hidrogênios e vira tetrahidrofolato pela mesma enzima. E isso depende de timidinato sintetase. Mas essa parte não é tão importante. Sabe o que os imunossupressores fazem com esse dihidrofolato? Eles inibem a dihidrofolato redutase. E com isso, a gente não tem o metabolismo de folato no organismo. Quem mais depende de ácido fólico no organismo são as células que mais se multiplicam. E de longe, as células que mais se multiplicam no organismo são as células do sangue. E entre as células do sangue, nós temos os glóbulos brancos causadores da inflamação descompensada.
Se a gente inibe essa inflamação descompensada, a gente também inibe parte da inflamação. Só que, da mesma maneira que os outros imunossupressores, a gente não escolhe qual molécula está sendo inativada de qual célula. A gente inibe a proliferação celular de muitas outras populações, tanto que metotrexato pode ser usada para várias outras doenças que têm proliferação celular exacerbada, assim como o câncer. E esses medicamentos, vocês viram que eles são dose dependentes em alguns momentos, ou eles são tempo dependentes. Quanto mais tempo usa, quanto maior a dose, pior são os efeitos colaterais e adversos. O que é que a gente tem para tentar diminuir esses efeitos adversos? Nós temos preparações especiais desses medicamentos. A gente envolve esses medicamentos com nanotecnologia ou com microtecnologia. Então a gente tem tanto microencapsulação como nanoencapsulação. E a ciência que estuda isso, a parte da farmácia que estuda isso é a farmacotécnica. E a gente tem nanopartículas de um monte de coisa. A gente tem de polímeros, de gordura formando uma micela, de gordura formando um lipossomo, até de ouro, gente. A gente tem até nanopartícula de ouro, ou de nanotúbulo de carbono, e a gente já consegue fazer coisas incríveis, como, por exemplo, usar um vírus como carreador de fármaco. Olha que coisa fantástica. A gente usa um vírus que não causa doença na espécie humana e usa esse vírus para levar fármacos para a gente. Ele que faz o drug delivery para o local da inflamação. E por que que a gente usa as nanoencapsulações? Porque a gente consegue dar aumentar o efeito terapêutico numa tentativa de diminuir os efeitos colaterais, porque a gente tenta soltar o fármaco só no local que é preciso, e por isso que tem tantos tipos de nanopartícula, porque tem partículas que se desfazem na presença de neutrófilo, outras partículas que se desfazem na presença de macrófagos, por exemplo, outras que se desfazem só quando tem bactéria presente, e por aí vai indo. E a gente usa para aumentar a atividade antibacteriana, para tentar combater diabetes, porque a insulina não existe na forma oral, só quem tem diabetes dependente de insulina precisa tomar picadinhas de injeção todos os dias e muitas vezes por dia. A gente usa essa nanotecnologia para fazer mais screening de drogas, para tentar ver mais drogas que funcionam contra doenças. Tenta fazer a nanotecnologia para exames de imagem, ressonância nuclear e medicina nuclear. A gente tenta fazer terapia gênica com isso. E por último, eu queria trazer a tecnologia para desenvolvimento de vacinas. As vacinas produzidas pela AstraZeneca e pela Johnson & Johnson, elas tinham como nanotecnologia um vetor viral que era o adenovírus, que carregava um material genético vindo de vírus que causavam a Covid-19, e com isso a gente conseguia vacinar as pessoas usando nanotecnologia, melhorando a eficácia de uma vacina. E a última incrível que foi criada foi a vacina da Pfizer-BioNTech, que foi uma vacina que era o envolvimento do RNA mensageiro daquele vírus por nanopartículas lipídicas lisossomais e miceliais. Eu brinco que a Pfizer e a BioNTech, a grande sacada dessas vacinas foi conseguir fazer essa nanopartícula. Essa que é a parte revolucionária tecnológica mesmo, porque vacina baseada em material genético é uma coisa que é estudada pela imunologia faz muitos e muitos anos. Agora a gente conseguiu utilizar esse material genético para aplicação de vacinas. Qual que é a vantagem de utilizar material genética? Seja transportada por um vírus carreador ou por uma nanopartícula de lipídio. A gente tem menos reação alérgica contra a vacina, dá muito menos reação anafilática contra a vacina para quem tem alergia àquelas proteínas, e a gente consegue melhorar o delivery do material viral para onde precisa. Então a gente tem maior probabilidade de soroconversão. Com isso, a gente termina essa aula dos principais
anti-inflamatórios com os seus principais mecanismos de ação e como a gente pode melhorar a ação desses anti-inflamatórios, numa tentativa de diminuir os efeitos colaterais adversos usando a farmacotécnica nanotecnológica. Com isso, eu termino a minha aula, agradeço a presença de todos e a atenção. Muito obrigado.